Eu acho, na minha opinião, que faço uso de azeite de oliva diariamente, que 1 grama de azeite de oliva pode fazer uma grande diferença. Primeiro, o azeite de oliva, para ser colocado como placebo, tinha que ser feito um estudo provando que ele é placebo. Isso falta. Eu acho, na minha opinião, que faço uso de azeite de oliva diariamente, que 1 grama de azeite de oliva pode fazer uma grande diferença. E segundo, os estudos que tem com relação à doença, porque eles pegaram pacientes diabéticos, todos eles, mas que não tinham nada detectável de doença cardiovascular. E acompanharam esses pacientes por 7,4 anos e levaram em consideração infarto, eventos importantes, derrames, acidente vascular cerebral, infarto e morte. Então, apesar de não haver significância estatística, a tendência sempre foi a favor do ômega 3, que também foi usado em dose muito baixa. Eu nunca faria um estudo usando 1 grama de ômega 3. Os estudos que tem mostrando que tem um efeito terapêutico é em torno de 4 gramas. Quando foi descoberto o efeito benéfico do ômega 3 pelo Dr. Jorn Dyberg, da Dinamarca, visitando lá a Groenlândia ou Groenlândia, ele descobriu que o esquimó que morava lá e que não tinha infarto, e que não tinha derrame, e que não tinha Alzheimer, e que não tinha câncer, ele fazia uso de 14 gramas de ômega 3 por dia, porque ele comia só peixe e foca, que são riquíssimos em ômega 3 na região lá da Groenlândia. Então, 14 gramas ficou bem claro, porque na época a mortalidade por infarto, por doença cardíaca, nos Estados Unidos era 40%. Na Groenlândia era 5,3%. O Dr. Dyberg falou, o que está acontecendo aqui? Deixa eu ir lá ver. E nos próximos 12 anos ele fez 5 expedições para a Groenlândia, ele trouxe aquilo que eles comiam por dia, média, e viu, e pôde detectar em laboratórios em Copenhague, que tinha 14 gramas. Quer dizer, de 14 gramas para 1 grama faz uma diferença muito grande. Agora, eu gostaria de deixar bem claro que o ômega 3 é um suplemento que a gente não pode economizar para comprar, não, porque ele é muito fácil de ser oxidado. Então, é uma coisa que eu não economizo, é comprar ômega 3. Ou você compra um ômega 3 de primeira qualidade, ou é melhor você não tomar. Porque se ele tiver oxidado, ele vira veneno. Então, eu também nem sei qual é a qualidade desse ômega 3 que foi no estudo. Tem mais essa. Doutora, a gente também recebe algumas perguntas e acho que é uma oportunidade do senhor falar também sobre a questão do uso dessas substâncias e de medicamentos, né? O que o senhor pode falar sobre isso? Eu quero deixar bem claro que toda a apresentação que nós fazemos aqui para lhe ajudar, nós não estamos aqui para receitar, nós não estamos aqui para falar para você parar de tomar medicamento. Tem medicamento que você tem que desmamar dele, que ele tem síndrome de abstinência e pode causar sérios problemas. Nada vai substituir o seu médico. Eu acho que você tem que fazer é levar o problema para o seu médico. Perguntar ao seu médico. Se o médico tiver em dúvida, você até apresenta para ele a live que você assistiu aqui. Tá? Mas eu não estou aqui para substituir médico, não é isso. Eu sou contra a automedicação, eu acho que tem muito problema. E eu sou contra você sair tomando suplemento sem orientação médica. Deixar isso bem claro. Quer dizer, eu acho que você nunca deve parar o seu remédio, o seu medicamento, por conta própria. Você pode discutir com o seu médico, você pode ver, porque tem remédio que não pode ser parado abruptamente. Deixar isso bem claro. Doutor, o que é osteoporose? Eu brinco que osteoporose é uma doença pediátrica com consequências geriátricas. Ela não aparece da noite para o dia. Uma mocinha de 13 anos de idade que começa a tomar pílula anticoncepcional já começa a ter problema de osteopenia e lá na frente vai ter osteoporose. Quer dizer, quando você é diagnosticado com osteoporose, é por causa do modo como você vem vivendo. Osteoporose é um distúrbio esquelético onde a resistência óssea é diminuída e há uma predisposição a fraturas. E você não acha que isso não é brincadeira? Você tem uma ideia, entre as idades de 80 e 90 anos nos Estados Unidos, 40% das mortes entre 80 e 90 anos nos Estados Unidos
é por fratura de quadril. É problema de fratura de fêmur. Então isso não é uma brincadeira, isso é uma coisa muito séria. E fratura de fêmur, fratura de quadril, só representa só 30% das fraturas. E é responsável por 40% das mortes entre 80 e 90 anos. Muitos de vocês que estão nos assistindo passaram por isso. Você tinha uma senhora idosa, uma vovó, que caiu, quebrou o fêmur, foi para o hospital, pegou a infecção hospitalar e acabou falecendo, em consequência de uma fratura de quadril. Então é uma coisa que a gente tem que trabalhar a longo prazo, porque é uma doença que demora muitos anos para chegar lá. Hoje nós temos osteoporose como um biomarcador para comorbidades, para outras doenças. Então uma pessoa que é diagnosticada corretamente, que nós vamos discutir isso aqui, com osteoporose, provavelmente tem também uma doença cardiovascular, nem que seja silenciosa. Porque nós vamos ver aqui que o mecanismo da osteoporose é praticamente o mesmo mecanismo das doenças cardiovasculares. Porque é o cálcio que vai sair do osso, ou nem vai chegar no osso, e vai para os tecidos moles. Porque o cálcio, dependendo do tipo de cálcio, eu estou me referindo ao cálcio inorgânico, ele não tem GPS para chegar no osso, para chegar no dente. E, dependendo da situação que ocorre no sangue, ele pode sair do osso, sair do dente e se depositar no cérebro, na carótida, na aorta, na coronária, na válvula cardíaca, no fígado, nos rins. Ele pode comprometer o corpo inteiro. Então, quando você tem uma osteoporose, geralmente você tem um vazamento de cálcio do osso e ele está comprometendo outras coisas. Entendeu? Não é só a osteoporose, é um biomarcador, é importante, tem que ser tratado, nós vamos discutir aqui sempre com o seu médico, você vai conversar isso depois com o seu médico, mas sempre tem alguma coisa a mais. O padrão hoje seria assim, a pessoa fazer uso de cálcio, mais recentemente fazer uso de vitamina D3, fazer uso de uma atividade física de resistência e ingerir uma substância, um medicamento específico para a osteoporose, que é do grupo do bisfosfonatos. E aí vem o problema muito sério que nós vamos discutir aqui. Porque esse medicamento, ele, no frigir dos ovos, ele acaba não ajudando muito. Principalmente se a pessoa toma ele mais de 4, 5 anos. Porque ele vai ter efeitos colaterais graves e devido a isso. Então aí começa o problema. Suplementação com cálcio. Você inclusive vê na televisão isso. Só que a maioria não sabe, e você vai ficar sabendo agora, que tem pelo menos 3 estudos grandes na literatura mostrando que as pessoas, as mulheres, esse estudo foi feito com mulheres, porque a mulher tem muito mais osteoporose do que o homem. 4 vezes mais, depois nós vamos discutir por quê. Mas a incidência de osteoporose na mulher é 4 vezes mais do que a incidência de osteoporose em homem. Então, essas mulheres com osteoporose, elas têm comorbidades, entendeu? E elas, em geral, estão fazendo suplementação de cálcio. Só que tem 2 tipos de cálcio, que a maioria não se dá conta, que é o cálcio orgânico e o cálcio inorgânico. O cálcio orgânico está ligado a uma estrutura orgânica, que tem a carbono. O cálcio inorgânico é um mineral per se. Então, quando eu faço uso de cálcio inorgânico, infelizmente, esse cálcio inorgânico não tem GPS. Não tem ninguém que pegue ele pela mão e leve para o osso e leve para os dentes. Então, ele entra no corpo. Então, esses 3 estudos mostram que as pessoas que fizeram suplementação só com cálcio, ao invés de ter benefício, tiveram prejuízo. Então, uma coisa que aparentemente é tão óbvio, não é tão óbvio assim, tá? E eu tenho muito critério em falar isso, porque a literatura está mostrando isso. Claro que leva um tempo muito grande entre a literatura mostrar isso e a gente mudar isso no consultório. A defasagem, às vezes, é de 20 anos. Então, você vai ficar assustado. Você tem que conversar com o seu médico sobre isso.
Segundo, a vitamina D3. A vitamina D3, que comecei a falar disso há 10 anos atrás, a vitamina D3, com relação ao cálcio, ela faz duas coisas. Ela aumenta a absorção do cálcio a nível intestinal e ela diminui a excreção do cálcio a nível renal. Ou seja, ela acumula mais cálcio. Mas se você está tomando um cálcio inorgânico, só pelo fato de ele estar associado à vitamina D3, você não vai bloquear o prejuízo. Porque ele vai se acumular, ele não vai para os dentes, ele não vai para os ossos, ele vai para os tecidos mole. Ele vai depositar no coração, nas válvulas cardíacas, no cérebro, no fígado, nos rins, na aorta, nas coronárias, na carótida. E olha o problema. Eu posso ter uma densidade óssea normal e ter osteoporose. E isso é uma grande surpresa, porque a gente vem acreditando há muito tempo que a densidade óssea era um parâmetro bom para determinar a qualidade óssea. E não é verdade. Então, os alendronatos, os bisfosfonatos da vida, eles aumentam a densidade óssea. Mas depois de 4, 5 anos, esses ossos começam a ficar frágeis. Então, paradoxalmente, eles vão formar fraturas atípicas, por exemplo, do fêmur. Então, quando eu vou tratar uma osteoporose, eu não posso me preocupar só com a parte mineral. Eu tenho que preocupar com a minha parte mineral e com a minha matriz, que é proteica, que é colágeno. Doutor, e daí, veja se eu não estou errado, o senhor está me contando aqui que a osteoporose, ela é resultante de uma fuga do cálcio do osso, né? Um dos mecanismos. Um dos mecanismos. Então, isso não necessariamente significa que eu preciso ingerir mais cálcio, por isso que a suplementação pode ser um problema, é isso? Também, porque se você for olhar no osso, ele tem duas células especiais. É o osteoblasto e o osteoclasto. Certo. Então vamos lá. O osteoblasto constrói osso. O osteoclasto destrói osso. Por que tem que ter um que constrói e um que destrói? Porque isso é uma rotatividade. O osso é vivo. Ele tem vida. Ele não é uma coisa amorfa. Então ele tem construção e destruição. A cada 7, 8 anos, você muda todos os seus ossos. O osso que você tem hoje, você não tinha ele há 8 anos atrás. Você trocou ele todinho. Fez uma renovação, que chama remodelação, que você faz do osso. Então, olha só, se o osteoclasto produz, o osteoblasto produz e o osteoclasto destrói, para manter um osso forte, eu posso aumentar a força do osteoblasto, ele produzir mais osso, ou eu posso diminuir a capacidade destrutiva do osteoclasto. Concorda? Sim. Infelizmente, muitos dos remédios para osteoporose, eles matam o osteoclasto. Então você imagina, agora eu não tenho mais destruidor de osso, mas eu tenho o que constrói osso. Então meu osso continua sendo construído, mas ele não é renovado, porque agora eu não tenho osteoclasto para comer o osso velho. Então esse osso agora ele é construído, quando eu faço a densidade óssea, ele está lindo. Olha lá que bonito que está seu osso. Mas só que ele é frágil. Ele quebra com facilidade, porque ele é um osso velho. Não houve renovação, não houve remodelação. Então, a princípio, achava-se que seria uma solução matar o osteoclasto. Só que isso aí você está mexendo no mecanismo da vida. Você está entendendo? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estimular o osteoblasto, e muitas vezes isso é feito com hormônios, porque a mulher vai perdendo a progesterona com o passar da vida, que é o que estimula, no caso dela, a produzir osso, e o homem vai perdendo a testosterona, que é, no caso do homem, produzir osso. Ainda tem mais. Com a menopausa, a mulher também cai o estrogênio, cai o estradiol, que era um inibidor natural do osteoclasto. Não deixava ele trabalhar muito para comer demais. Ele diminuía. Então eu paro de produzir com a progesterona e paro de destruir com a... E ele inibia o osteoclasto. Agora ele não inibe, o osteoclasto passa a comer mais. Então diminuiu a produção e aumentou a... Pronto, aí perde o osso. Desmorona, né, doutor? Agora, não é a solução também matar o osteoclasto. O magnésio é o maestro de todos os minerais. Magnésio é antiarrítmico,
Magnésio é um relaxante. Magnésio participa de mais de 500 reações enzimáticas no corpo. É uma coisa impressionante. E o magnésio contribui sobremaneira para manter o cálcio quietinho lá no osso, lá no dente. Então, quando você dá cálcio, ou você dá vitamina D, você vai ter que dar magnésio também. Faz parte do conjunto. E aí entra uma outra coisa, que eu não sei se vai dar tempo de nós discutirmos, que é a vitamina K2.